pessoal, que Deus abençoe a todos de uma forma rica e poderosamente, hein? Olha, eu estava lendo aqui aquele livro, Segredos e Mistério da Alma. Você que o tem sabe que é um livro muito abençoado, aonde nos explica com detalhes a respeito da alma, a respeito da nossa salvação. E como nós estamos nesses dias agora do jejum de Daniel, eu falei comigo, por que não ler esse livro para que as pessoas que estão em casas, que de repente não tenham, possa ter, sabe, a possibilidade de também saber a maior riqueza que nós temos, que é sobre a nossa alma, e que muitas das vezes a pessoa não dá o valor que se deve dar. E no contexto da vida, pessoal, a alma normalmente ela ocupa o último lugar, ao passo que o cuidado com o corpo sempre vem primeiro. A beleza, você vê que a força física, a pessoa está sempre procurando hoje em dia cuidar do corpo, né? É o conforto e a garantia de um futuro com segurança tem sido a preocupação das pessoas. As pessoas se preocupam em ter paz. Elas ocupam a mente humana com muitas coisas. Mas olha, através desse livro, eu quero fazê-lo perceber a importância da alma e que a vida terrena não é a melhor. Existe uma outra vida depois dessa que nós vivemos. E você precisa saber da vida incomparável que está reservada aos salvos. Só que essa vida não é nesse mundo, é na eternidade. Você também precisa estar ciente de que a maior riqueza de uma pessoa não está do lado de fora, mas dentro dela, que é a sua alma, pessoal. E quando se trata, sabe, da alma, não tem mulher, não tem marido, não tem filho, não tem dinheiro, não tem bens materiais, não tem reputação, ou qualquer outra coisa que seja superior, ou que mereça, sabe, mais atenção do que a sua alma, do que a salvação que pode estar em risco. Porque a pessoa, por estar às vezes pensando só nas coisas dessa vida, ela acaba esquecendo do principal, a alma dela. E a maioria das pessoas, sabe, elas não pensam que a eternidade pode estar mais próximo dela do que ela imagina. Às vezes ela pensa que a eternidade é algo distante e que ela vai ter bastante tempo, sabe, para pensar nisso depois. Só que a vida é incerta. Hoje estamos vivos, amanhã podemos morrer. É um sopro frágil. Nós somos finito. Você já escutou aquela frase popular que diz que ninguém vai ficar para semente, ninguém vai viver a vida toda nesse corpo. Nós vamos viver a vida eterna, claro, aqueles que forem salvos. E o próprio Salmos 39, versículos 5 e 6, o salmista fala assim, ó, como é curta a vida que me deste diante de ti. A duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar a juntar riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. É a pura verdade. A gente se esforça para ter o melhor, a senhora, o senhor, mas você sabe que tudo que você tem, chegando à sua morte, hoje ou amanhã, ou daqui a alguns anos, vai ficar. Tudo fica. Você não vai levar nada. Como sabem dizer, no caixão não tem gaveta.
Então é muito importante, sabe, a pessoa observar o seguinte: ainda que você venha viver 80, 90, 100 anos, o que é isso comparado à eternidade? Que não existe calendários, que não existe relógios para contar o tempo que vamos viver. O mesmo Deus que pergunta o que é a nossa vida, responde que ela não passa de uma neblina passageira. Então, por que negligenciar o futuro e pensar que os nossos dias estão sobre o nosso controle, que não é verdade? A gente sabe que a coisa mais certa é a morte. E não estamos falando isso desejando que ninguém morra não, hein? Mas sim alertando a pessoa que a coisa mais certa é a morte. Então ela tem que se preocupar com a sua alma. Por exemplo, em Tiago, capítulo 4, 14, diz assim: porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Devemos rapidamente entender que fomos criados como seres espirituais. Logo, a experiência vivida neste corpo físico será passageira. Por mais que você esteja cheio de vigor, saúde, entusiasmos e sonhos, saiba que a vida é breve por aqui. Aliás, a Bíblia não compara a nossa vida a um rochedo forte e maciço, mas a uma simples erva do campo, que floresce pela manhã e ao meio-dia murcha, ficando sem viço ou beleza. Um simples vento ou uns poucos e pálidos raios de sol já secam o seu fulgor. Você vê que o livro de Salmos, se você tem a Bíblia e queira acompanhar, Salmos 103, versículo 15 e 16 diz assim, ó: quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo. Assim floresce, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Você vê quantas são as pessoas que um dia já viveram nessa terra, mas que hoje elas não são mais lembradas. Acabou. O momento delas passaram. Os fundadores do mundo, do Brasil, as pessoas, sabe, que já tiveram poder nessa terra, riqueza, bens, mas tudo passou. Todos passaram, melhor dizendo. É o que diz a palavra, né? Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. Por isso é muito importante que nessa vida que nós estamos vivendo, a gente não foque apenas no que é material, porque o material vai se acabar. Cedo ou tarde, ele vai se acabar. Mas que a gente foque no espiritual, na nossa alma, de vivermos um relacionamento com Deus, para que depois que tudo se acabe, a nossa alma possa viver eternamente. Tem até uma palavra na Bíblia que diz assim, olha, por que me diz Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu mando? Então não vale de nada você reconhecer que Deus é o Senhor, mas se você não faz o que Ele orienta. Porque aquele que faz a vontade de Deus é aqueles que vão permanecer eternamente, pessoal. Aí, no livro está escrito assim, ó, a vida só é plena para o homem na eternidade. O Altíssimo considera a nossa alma especial e a quer com Ele para sempre, para não nos perdermos na caminhada para o reino dos céus, que é a verdadeira morada da nossa alma. Ele enviou o seu Espírito para nos guiar. Então, como que a gente entende isso aqui? Se a vida não é permanente,
eterna nesse mundo, então nós temos que nos guardar, nos cuidar. E qual foi a forma que Deus ele tratou de nos ajudar? Dando-nos o seu Espírito para nos guiar, para não nos deixarmos levarmos, sabe, das tentações, das tribulações, das dificuldades, mas mantermos uma relação com Ele, para que assim a gente possamos vencer os obstáculos dessa vida, mas sem perder a nossa alma. Aqui no livro diz assim, ó, é loucura o ser humano desprezar tão grande oferta de salvação para viver para o seu bel prazer e se esquecer de Deus, ou engrandecer o seu corpo, os seus títulos, os seus bens, os seus planos. Em vez de pensar no destino eterno da sua alma, a morte é uma realidade certa para todos. Morrem as pessoas conhecidas e as anônimas, as boas e as más, as ricas e as pobres, as bonitas e as feias, as doentes e as saudáveis, as jovens e as idosas. É verdade. Se você vá a um cemitério, ou for a um cemitério, você vai ver que lá tem vários tipos de pessoas que morreram. Pessoas que está registrado lá, que morreram com 15 anos, outras com 20, outras com 40, outras com 60. Tem gente que estava saudável e morreu. Tem gente que estava doente, sim, e nem morreu daquela doença, morreu de outra coisa. Quantas são as pessoas que você escutam falar sobre isso? Fulano estava doente, mas não morreu por isso não, morreu de outra coisa. Então, o certo nessa vida é que um dia a morte vai chegar para todos. E por isso, temos que cuidar do que está dentro da alma. O corpo, ele vai ser sepultado, mas a alma não, ela tem que ir para algum lugar. Aí vamos dar continuidade, diz assim, ó, se por um lado a morte é certa, por outro lado, a continuação da vida é incerta quanto ao seu destino. Isso porque a eternidade é uma escolha que precisa ser feita em vida. E essa escolha não é feita por Deus, mas por cada um que decide crer e entregar a vida, em outras palavras, a sua alma ao Senhor Jesus Cristo. Nós escolhemos vir ao mundo. Não escolhemos vir ao mundo, mas temos o direito de escolher onde viver a eternidade. Se você deseja viver a eternidade com Deus, então prepare a sua alma. Como? Trazendo para a sua vida a vontade de Deus, enchendo-se do Espírito Santo e aproveitando esse jejum de Daniel para trazer contexto, trazer coisas que te ajudem a fortalecer espiritualmente, tá bom? Eu vou fazer outras reflexões aqui desse livro, que é um livro muito abençoado, e vou estar postando aqui para que vocês possam acompanhar, tá? Deus abençoe a todos e um forte abraço. Até a próxima reflexão.